a mente, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Ainda que não lhes conheças de todo o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Visita um hospital, onde consigas avaliar as vantagens de que dispões, em confronto com o grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente, a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga da aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducandos que se encontram internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aqueles algum pequenino favor. Não desprezes a leitura de uma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faze empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu reconhecimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. A prece é de valor inestimável para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial e sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos ofenderam. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Neste momento, então, damos por abertos os trabalhos dessa noite e chamamos o nosso irmão Darcy para as reflexões do Evangelho da noite. Uma boa noite a todos que nos acompanham presencialmente aqui ou de seus lares, pelas redes sociais. Sem combinarmos, a mensagem de abertura da Elisete é muito do que nós programamos para trazer nessa noite, nas reflexões dessa noite, nessas palavras de Emmanuel, que nos traz um ânimo para a vida, que nos traz o entendimento dos propósitos da vida. Então, como título, nós colocamos lá nas redes sociais, na internet, ânimo de viver. Eu trouxe algumas anotações também do trabalho do Momento Espírita, do dia 5 de setembro, que também vem nesse sentido, nos trazendo alguns comentários onde eles começam com perguntas. Quando foi a última vez que acordamos dispostos, cheios de vontade, com aquela força que dá gosto de ver, como se diz popularmente?
Quando foi que, ao amanhecer, nós tivemos vontade de sair da nossa cama, vontade de que o dia começasse, vontade de viver? Quando foi pela última vez que nós tivemos essa alegria porque temos algo que eu considero importante, que estão dentro dos meus propósitos de vida, que dá sentido para a vida, que me dá sentido para que eu recomece o meu dia? Quando foi a última vez que nos vimos sem reclamar de nada, sem queixas, e simplesmente agradecemos pela vida, pelo fato simples de existir? Quando foi que nós começamos o nosso dia sem reclamar se está chovendo, se está frio, se está calor, se... Às vezes encontramos nas coisas externas tantos obstáculos, tantas desculpas para nos trazer para nosso interior, para nossa vida, formas de não estarmos ativos, de não viver. Quando foi que nos pegamos sorrindo sem aparente razão, por estarmos de bom humor, ou como se diz, estarmos animados? Quando foi a última vez que, em vez disso tudo, eu acordei com alegria, com um sorriso no rosto, mesmo que não tenha tido nenhum motivo para isso, mas essa alegria, essa felicidade, essa vontade de viver, ela vem de dentro de mim e não das coisas externas que estamos vivendo, das coisas materiais, muitas vezes, que colocamos, que depositamos a nossa felicidade. Mas quando nós acordamos já com essa alegria, com essa gratidão por aquilo que já possuímos, nós temos uma tendência também de reclamar aquelas coisas que o outro já conquistou, aquelas coisas que são da vida do outro, e deixo de ser grato por tantas coisas que eu já possuo, que eu já conquistei. E quando eu deixo de ter essa gratidão por aquilo que eu conquistei, pela minha vida, e deposito nas coisas externas ou nas coisas dos outros, eu crio uma expectativa, eu crio uma ansiedade que nem sempre nós conseguimos conquistar. Porque cada um de nós temos uma programação reencarnatória. Cada um de nós tem um propósito que construímos antes de chegarmos aqui nessa vida. Cada um de nós temos um limite de forças, de capacidade, de conquista, que não é igual a ninguém. É superior a alguns, é inferior a outros. Então, quando nós somos gratos por aquilo que já possuímos, quando procuramos, dentro dos nossos limites, viver o que já conquistamos, tudo mais que viermos a conquistar, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, só virá a acrescentar aquilo que eu já possuo de felicidade. Então, se foi hoje, eles continuam, se foi hoje mesmo ou recentemente, sintamos-nos aliviados, ou pelo menos tranquilos, pois não é o que temos visto no comportamento da humanidade nesses dias. Quando nós acordamos e ligamos uma televisão nos canais de notícias, já começamos mal o nosso dia, porque já começamos com aquelas notícias de sangue, de dor, de tragédias do mundo inteiro, que já começa a nos alimentar de energias dolorosas, de energias deletérias, porque nos acompanharão durante o nosso dia. Se nós começarmos abrindo a janela do nosso quarto, agradecendo pelo sol, pela chuva, seja pelo que for que Deus está nos dando, pela possibilidade de poder nos levantar da cama, quantos já não conseguem? Por isso podermos estar aqui, seja uma noite fria ou não. Quantos nós gostaríamos de estar aqui ou em qualquer outro lugar, mas já não pode mais. Agora ainda no nosso estudo, ainda Filomeno de Miranda, em sua obra, nos trazia
essa reflexão de um exemplo, de uma história de um espírito, de que muitas vezes nós vamos deixando as coisas da nossa vida, nossa programação, nossos propósitos de vida para amanhã, para depois, para quando eu me aposentar, para quando, colocando sempre essa condicionante. E às vezes, quando percebemos, o tempo passou e já é tarde para fazermos aquilo que nós gostaríamos. O tempo passa muito rápido. Não deixemos para amanhã, para vivermos, para construirmos aquilo que nos faz feliz. Façamos hoje. Comecemos hoje. Se é algo grandioso, pelo menos comecemos hoje a construir isso a que nos propusemos nessa vida. Só nos animamos de verdade quando há algum acontecimento, um motivo externo considerável. Do contrário, o comportamento padrão se mantém num certo marasmo, numa quase apatia, verdadeiramente preocupante. Nós nos entregamos muitas vezes também, embora não sejam as coisas negativas, mas nos entregamos ao comodismo. Se está bom assim, por que eu vou buscar algo lá fora? Se nós sermos gratos, nós aceitarmos a condição que estamos vivendo, é importante. Mas se nós estagnarmos, deixarmos de buscar algo mais, nossa vida passará por todos os anos que estivermos aqui e ao final, quão progresso nós construímos. Então, como não nos entreguemos a essa apatia, não nos entreguemos a aquelas coisas que simplesmente preenchem as nossas horas sem nos acrescentar nada, buscando aquilo que nos faz feliz, que dê um sentido para a nossa vida. O próprio termo ânimo, ou o animado, o ânimo, por sua raiz, ela tem ligação com alma. Algo ou alguém animado está cheio de vida, repleto de energia, de entusiasmo. E alma é o que nós somos na essência. É o espírito ou alma, é a energia que nos move, que dá vida ao nosso corpo. Quando nós dedicarmos o nosso dia, a nossa vida, às coisas que são da alma, que vêm preencher a alma, isso nos dará a felicidade, nos dará o sentido para a vida, para lutarmos, para continuarmos vivendo. Quando nós nos dedicamos às coisas externas, elas são transitórias, são passageiras. E nós vamos estar sempre buscando algo mais, algo diferente, porque elas nunca vão nos satisfazer. Preenche, são importantes em alguns momentos, mas o sentido central tem que ser tudo aquilo que nos traga satisfação para a alma. E normalmente essas coisas da alma são as coisas mais simples da vida. Não estão nas grandes coisas. Estão num amparo, num abraço, numa boa leitura, como a mensagem nos disse aqui. Quando nós voltamos para uma boa convivência, uma boa amizade, o tempo passa e nós nos sentimos tão bem que nem percebemos. Mas quando nós estamos nas coisas que são da matéria e não da alma, que são do corpo, elas também passam, mas fica uma sensação de vazio ou até de arrependimento, dependendo do qual escolha que nós fizemos. Então, como todos somos alma, de certa forma, todos deveríamos nos sentir animados. Não há porção de alma maior para um ou para o outro. Então, nesse sentido, o texto nos traz que somos iguais. Somos todos iguais, somos todos a mesma fonte de energia, temos a mesma origem, que é a alma. O que vai nos fazer diferentes são as escolhas que nós formos fazendo durante a nossa jornada, durante a nossa vida. Que escolhas eu estou fazendo para preencher os meus dias? São coisas que me deixam animado ou são coisas que só me trazem preocupação, me trazem arrependimento, me trazem cansaço, exaustão? Que escolhas eu estou fazendo durante os meus dias, desde o amanhecer?
Assim, desanimado é algo como uma falta de alma, ou quem sabe, uma desconexão com nossa própria alma, com o nosso eu profundo. É muito hoje com a difusão das redes sociais, nós às vezes nos desconectamos com esse eu profundo e queremos e vivemos nos comparando a nossa alma, a nossa vida, o nosso dia com a vida do outro. E normalmente só se bota nas redes aquilo que é positivo, às vezes nem tão verdadeiro, mas aquilo que vai chamar a atenção do outro de forma positiva, alegre. Então, quando nós vivemos nessa função do eu do outro, querendo imitar a vida do outro, esquecendo a minha individualidade, os meus propósitos, a minha vida pode começar a perder o sentido. Eu posso começar a viver uma vida de máscaras, uma vida de escolhas que não exatamente são aquilo que eu gostaria de fazer, de viver. Estar em lugares com pessoas que não são tão agradáveis a mim, mas todo mundo vai, todo mundo faz, eu também não posso deixar de fazer. Será que realmente é esse o caminho? Joana de Ângeles, em suas obras da psicologia, que chegaram por Divaldo, nos chama a atenção que quando nós vivemos uma vida assim, deixamos de viver os nossos propósitos, aquilo que nos preenche, aquilo que realmente eu sou, vai nos cansando durante a vida, vai nos exaurindo as energias e chega um momento que nós não suportamos, que nós entramos nas doenças psíquicas que são as doenças desse século. Depressões, ansiedade, transtorno do pânico e tantos outros problemas psíquicos que nós estamos medicando muitas vezes e protelando a cura. Porque quando eu estou remediando, medicando, eu estou colocando artificialmente aquilo que o meu corpo está deixando de produzir. E não estou buscando a origem, a causa daquele problema. E muitas das vezes a causa do problema está nessas escolhas que fazemos de não viver quem eu realmente sou, respeitar os meus limites, para viver a vida que a sociedade me cobra, que o meio me cobra, ou a vida daquela pessoa que eu admiro, que conquistou e que eu também quero a mesma vida dele, esquecendo que eu não sou ele, que eu sou um indivíduo, que eu tenho propósitos diferentes, que eu tenho uma vida diferente do outro e que eu devo procurar viver dentro daquilo que me agrada, que me faz feliz. Por mais simples, por mais que a sociedade pregue que não é exatamente o que deve ser, mas é o que me faz feliz. Fica mais fácil entender assim toda vez que estamos nos sentindo desanimados, é porque perdemos a conexão conosco mesmo, como nos complementa aqui. O que precisamos então para nos reconectar, para recuperar a carga completa da alma? Tudo está no pensamento. Algo levou nossos pensamentos para regiões de desequilíbrio, de ideias, pessimismo ou mesmo venenosas. O pensamento, segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos, é a única coisa que nós temos liberdade plena. Cada um de nós pode pensar o que quiser, absolutamente o que quisermos. Mas não podemos esquecer que o pensamento é o projeto dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, quando retidos, eles se materializam. E nós não nos preocupamos muitas vezes com o pensamento, com o que pensamos, com que sentimentos trazemos no nosso íntimo. Quando nós passamos a vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas atitudes vão se modificando de uma forma natural. Os nossos pensamentos é energia que pode chegar, inclusive, ao nosso corpo, somatizando tanto a cura como a doença. Então tem as pessoas hipocondríacas, aquelas pessoas que se acham doentes e vão no médico e fazem tudo que é exames e não encontram nada. O médico diz que ela não tem nada, elas se irritam e
passa um tempo e voltam, e aí aparece aquela doença que ela diz que tinha? Será que foi o médico que errou ou ela que somatizou pelo pensamento, pela energia que ela estava produzindo e agora realmente ela deu origem àquela doença no corpo? A própria palavra somatizar, gerar, dar origem àquilo que ela queria, que ela, na verdade ela não queria, mas por não ter cuidado dos pensamentos, ela acabou gerando. Então, nesse sentido do ânimo para a vida, se eu começo a assistir tudo que é notícia ruim, as minhas conversas com as pessoas são de pessimismo, não tem nada de alegria, de positivo, as minhas leituras, as músicas que eu ouço, tudo que nos abastece durante o dia, se elas não forem nos elevando nos termos do pensamento, dos sentimentos, elas vão me destruindo de alguma forma a alma, vão me adoecendo ao longo do tempo. Então, quando nós fazemos o oposto, a escolha, boas leituras, boas companhias, bons motivos para nos divertirmos, para rirmos, sorrirmos de coisas simples, a nossa saúde psíquica e, consequentemente, a nossa saúde física também vai se elevando. Muitas vezes vamos encontrando a cura até mesmo para aquilo que já está instalado em nosso corpo. Nosso pensamento, nossos sentimentos nos envenenam ou nos curam. Vocês certamente já viram aquelas pesquisas que fazem de medicamentos novos que começam a ser testados em humanos, que é dividido grupos, onde alguns recebem placebos, que são cápsulas ou comprimidos de farinha ou algo que não tem uma ação nenhuma no corpo, e outros recebem o medicamento verdadeiro, que está em teste. Tem pessoas que se curam com aquela cápsula de farinha, acreditando que estão tomando o remédio certo. Por quê? Porque eles acreditando, a fé de que aquilo ali vai produzir o efeito, produz verdadeiramente o efeito. A energia que o pensamento produz, que o sentimento produz, gera a cura de seu corpo físico. Então, cuidamos dessa vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. O Cristo já nos trazia essa mensagem: vigiai e orai. Vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos, vigiar as nossas atitudes, a forma como nos postamos, nos portamos diante da vida. E a oração, que oração é a meditação, é aquele momento onde eu paro para refletir sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, como eu estou vivendo, e aí parto para a ação. Depois dessa reflexão, dessa meditação, eu tirando as minhas conclusões de o que é melhor para mim, para que eu cresça, para que eu seja mais feliz, eu tenho que começar uma nova jornada, que é colocar em prática, colocar em ação as conclusões que eu cheguei após essa meditação. Isso é oração. Não é eu pegar um livro, pegar umas palavras de Meimei, de Emmanuel, de quem, aquelas mensagens maravilhosas que nós temos dentro da doutrina, ler, fechar e agora as coisas vão acontecer. Nada acontece sem a iniciativa, sem a ação, sem que nós nos coloquemos em ação para construir aquilo que nós queremos para a nossa vida. Não há milagres. Deus não seria justo atender alguém simplesmente porque teve acesso a uma boa leitura, se ele não colocar em prática aquela mensagem, aquele ensinamento que chegou, não seria justiça, não seria perfeito. Uma noite de sono mal dormida, por vezes, significa que estivemos em contato com conteúdos adoecidos de nosso inconsciente. Trazer isso à tona nos traz mau humor, revolta, tristeza. O que normalmente acontece com a maioria das pessoas? Se eu não dormir bem à noite,
procuro alguém, um médico, e já chego lá pedindo um comprimidinho, daquelas receitas especiais com uma tarja preta, que vão me anestesiar e eu vou dormir profundamente. Mas eu não estou resolvendo a origem. Por que eu não dormi? O que está me preocupando? Como que eu vivi o meu dia? Vivi perturbado? Vivi me abastecendo de coisas negativas, de escolhas negativas, que eu cheguei à noite, quando o corpo tentou repousar, e estava tão agitado que não foi possível. Então, uma noite mal dormida, quem de nós nunca teve? Não é por isso que vou me entorpecer já na primeira noite, nas primeiras noites de insônia. Eu vou buscar a causa, entender a causa daquela minha insônia e começar a tratar isso que deu causa. Porque essa medicação, ela vai me dar um sono falso, temporariamente, sem um descanso verdadeiro. Não vai me ajudar a vencer o verdadeiro problema, aquilo que deu causa para a minha noite de insônia. Mas às vezes nós queremos um resultado muito imediato. E aquele comprimidinho tão pequenininho pode resolver tudo. Mas por quanto tempo ele vai funcionar? Busquemos a terapia, busquemos o tratamento, talvez às vezes precisamos, por um tempo, de um acompanhamento psiquiátrico, e às vezes até desse comprimido, em algumas situações. Busquemos a evangelização, a oração, busquemos fazer escolhas que nos acerene o coração durante o nosso dia, para que cheguemos à noite sem aquela consciência culpada de escolhas que não deveríamos ter feito, palavras que não deveríamos ter dito, para que possamos, tendo a nossa consciência tranquila ao final do dia, deitarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro e repousar sem culpa. De outras vezes, podem ter sido as companhias nem sempre amigas ou positivas. Como nós já falamos, que companhias, que ambientes eu estou escolhendo para o meu dia. São companhias, são ambientes, são lugares que me elevam, que me deixam de bem com a vida, como se diz popularmente, ou que me trazem preocupação, desafios, perturbação. Podem ser ainda os problemas de saúde do corpo, insônia, questões neurológicas. Aqueles problemas de saúde do corpo que nos preocupam, busquemos a ciência, busquemos o tratamento adequado, mas confiemos nesse trabalho da ciência, confiemos naquele medicamento, e sempre sabendo que tudo que nos vem, toda a dor que chega para nós, toda a doença que chega para nós, ela tem uma causa. E normalmente essa causa está em nós mesmos, nas escolhas do passado. Às vezes, um passado mais distante, nem dessa existência pode ser, mas normalmente está aqui, nessa existência. Escolhas mal feitas que fizemos de alimentação, de atividades, de exposição excessiva do nosso corpo, e que chega um momento que começa a mostrar as consequências e as sequelas das nossas escolhas erradas. Procuremos, diante da dor, diante da doença, perguntar desde quando, o que eu fiz para gerar, e começarmos também, mesmo que seja doença física, a mudar aquilo que deu causa, que deu origem. Então, resumindo, o que era para ser um período de sono reparador acabou por se tornar um desregulador da nossa noite, e poderá se refletir no nosso dia. Uma noite mal dormida, uma noite de preocupação, se não nos desligamos das nossas atividades, vai nos trazer um dia cansativo, porque não tivemos o repouso adequado. Mas procuremos nos vigiar para que não tenhamos atitudes intempestivas que na próxima noite possa nos trazer outros momentos de insônia. Procuremos manter vigilante para que, chegando à noite, o corpo mais cansado, consigamos descansar e repousar com a consciência tranquila, que mantivemos todo o equilíbrio necessário.
temos à disposição vários medicamentos, várias formas de tratar nosso corpo, nossa alma, em algumas situações específicas. A ciência também deve ser usada, mas nunca esquecendo que a alma adoece e que a alma precisa de mudança de energias, mudança de atitudes para que ela encontre a verdadeira cura. O remédio, como a própria palavra diz, nos mantém remediados. Nem sempre nos traz a cura, mas a mudança de atitudes pode nos trazer a verdadeira cura e o ânimo de viver, de continuarmos a nossa jornada até o chamado do alto. Então, peçamos nas nossas orações forças, energia, entendimento para aquilo que estamos passando. Não peçamos que as dores sejam tiradas do nosso caminho, porque simplesmente se elas vieram para nos educar, para nos mostrar alguma coisa que estamos fazendo equivocado, se nós simplesmente tirarmos as nossas vidas, não estarão cumprindo o seu propósito. Mas peçamos entendimento e a força para bem vencermos essas provas que a vida nos expõe. A higiene mental, cuidado com esses pensamentos, é fundamental para um bem-estar, para que tenhamos o nosso dia, a nossa noite, a nossa vida mais animado. Ouçamos uma boa música, como falou a mensagem, mantenhamos contato com a natureza é importantíssima para nos reabastecer de energias positivas. Escutemos o canto de um pássaro, respiremos o ar puro, tomamos banho de sol. O sol não é só vitamina D. As casas mais antigas tinham solários que as pessoas se expunham ao sol como forma de cura de muitos males. O sol é energia divina que pode nos trazer ânimo de viver, além da cura de muitas outras doenças que a ciência começa a despertar. Sejamos gentis com as pessoas. Tudo aquilo que oferecemos ao mundo, o mundo nos devolve. O que estamos oferecendo ao mundo? Que energias, que formas de tratamento às pessoas que estão ao nosso redor estou oferecendo? Será que é algo que eu gostaria de receber de volta da mesma forma? Abracemos mais, expressemos nosso amor por alguém, não em palavras, em coraçãozinhos somente nas redes, mas em atitudes de cuidado, atitudes que mostrem que tu te importa com a pessoa amada, atitudes que representem o que realmente é o amor por alguém. Nada melhor que lembrar que amamos e o quão bem nos faz o amor. Isso nos recarrega, nos reabastece. Amar é o verbo que define todo o ensinamento cristão. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar está no centro e, como verbo, indica ação, é prática, é movimento. O ânimo volta aos poucos, mas volta, cada um tem o seu tempo. Cada um de nós tem que buscar corrigir tudo isso que nós conversamos aqui essa noite, que nós trouxemos aqui essa noite, e colocando gradativamente no nosso tempo para que possamos sentir os verdadeiros resultados. Lembremos, somos alma, somos ânima, um sopro do Criador, animada por amor e para amar. Que Deus nos abençoe e que possamos encontrar em tudo isso ânimo de continuar a nossa caminhada, sem desistir jamais. Porque desistir de uma tarefa é adiar a conclusão dela. Então, quando nós desistimos de qualquer que seja a tarefa, nós vamos ter que voltar no outro dia, no outro tempo, e recomeçar de onde paramos. Então, sigamos em frente. Busquemos força, busquemos ânimo para podermos concluir aqui, enquanto estivermos vida, enquanto tivermos oportunidade de concluir. Que Deus nos abençoe a todos.
Vamos exercer então essa oração caridosa por todos aqueles que sofrem, seja enfermidades do corpo ou da alma, por todos aqueles que mantivermos em nosso pensamento, por aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos seus lares, de alguma forma se sentindo abandonados, depressivos, para que eles possam, na força da oração, do apoio de Deus, do nosso apoio como espíritos amigos, encontrar a forma de seguirem suas vidas com ânimo e com coragem para o dia a dia. Neste momento, vamos levar nossos pensamentos, então, a Deus e Jesus, aos nossos guias espirituais, orando por todos aqueles que necessitam de paz, de consolo, e por todos aqueles que mentalizarmos nesse momento. Deus, permiti que os bons espíritos que nos cercam venham em nosso auxílio quando nos acharmos em sofrimento, e que nos sustentem se desfalecermos. Fazei, Senhor, que eles nos incutam fé, esperança e caridade, que sejam para nós um amparo, uma aspiração e um testemunho de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que neles encontremos nós a força que nos falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Neste momento encerramos as nossas transmissões para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e aqueles que aqui se encontram e